E quando nós pensamos no tema dessa conferência inaugural, a evolução dos conceitos tributários que impactam o contencioso. E nessa hora veio à nossa cabeça o André Mendes Moreira, né? E que gentilmente aceitou nosso convite. E André é professor associado de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, é livre-docente, fez residência pós-doutoral e também o doutorado em Direito Tributário pela USP. Tem obras que conversam, né, com tudo o que nós vamos falar aqui, a neutralidade, o valor acrescido e tributação, não cumulatividade, obras relevantíssimas para o meio acadêmico e o que é mais importante. André sempre tenta conversar nas suas falas com o direito processual. Então, André faz exatamente o que nós fazemos aqui com a nossa linha de pesquisa, que é pensar o direito material, mas pensar no direito material aplicado e, portanto, olhando para o processo. André, é uma alegria enorme te ter aqui e poder te ouvir, e a gente espera contar com você sempre. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente registrar meus agradecimentos aos professores Juliana Furtado Costa Araújo, Paulo César Conrado e Fernanda Donabella Camano, em nome dos quais cumprimento e saúdo toda a comissão organizadora deste terceiro Congresso Nacional do Contencioso Tributário, bem como esta seleta audiência presencial e virtual. O tema escolhido para essa intervenção inicial foi a evolução dos conceitos tributários que impactam o contencioso. Um tema sofisticado, como o é a organização científica do evento. De modo que, seguindo a lógica cartesiana, para endereçar uma questão complexa, é preciso decompô-la em partes, para, com alguma sorte, chegar-se a uma conclusão compreensível. De modo que a exposição será aqui dividida em 3 momentos. No primeiro momento, será fixado o essencial. Se vamos tratar de evolução de conceitos, precisamos saber o que é evolução e o que são conceitos. No segundo momento, cuidaremos de saber como a evolução conceitual ocorre no direito, que é diferente da evolução das ciências naturais, como veremos. E, por fim, não menos importante, quais são os reflexos no contencioso brasileiro da evolução dos conceitos tributários que temos testemunhado de forma intensa, especialmente na última década, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Começando do início, conceito de evolução e conceito de conceito. Evolução vem do latim evolvere, que significava literalmente desenrolar. Quando se abria um pergaminho, desenrolava-se o pergaminho e o ato de se desdobrar o papiro era nominado evolutio. Com o passar do tempo, evolução passa a designar, no âmbito das ciências naturais, transformação ou passagem de um estado para o outro. A partir do século XIX é que o termo adquire em definitivo o sentido que hoje possui, por obra, especialmente, da teoria evolucionista das espécies de Darwin. E o que é um conceito? Conceito, etimologicamente, vem do latim conceptus, que significa apreender ou captar algo. De modo que conceito é aquilo que nós, seres humanos, pelas nossas mentes, elaboramos intelectualmente para compreender melhor um dado da realidade.
O conceito é obra do intelecto, não é um dado da natureza. E na categoria dos conceitos, nós temos duas espécies: os conceitos possíveis e os conceitos impossíveis. Os conceitos possíveis são aqueles que vão enunciar características passíveis de serem encontradas efetiva ou potencialmente no mundo real. No nosso ambiente acadêmico, estamos numa faculdade. A faculdade define ou enuncia um grupo de alunos e professores dedicados ao estudo de um ramo do saber. Isso é um conceito possível. Os conceitos possíveis podem ser existentes ou inexistentes. Uma faculdade de direito é um conceito existente, estamos nela. Uma faculdade de influenciadores digitais, embora seja um conceito possível, é inexistente, ao menos até onde sei e até o momento, mas nada impede que seja criada amanhã, porque é possível. Já um conceito impossível é aquele que é intrinsecamente contraditório. A faculdade para nada aprender é um conceito impossível, já que faculdade pressupõe o estudo de algum ramo do saber humano. O direito vai elaborar com conceitos possíveis e, na nossa fala, com conceitos possíveis e existentes. Só que esses conceitos, possíveis e existentes, não são estáticos. Esses conceitos evoluem. Um exemplo clássico de evolução conceitual ocorreu na astronomia. Aqueles que frequentaram o ensino médio até o início dos anos 2000 aprenderam que o sistema solar tem, ou tinha, 9 planetas, o último dos quais Plutão. Mas Plutão foi descoberto em 1930. Com a evolução da astronomia nas décadas seguintes, identificou-se que ao redor de Plutão gravitavam centenas de outros corpos celestes com a mesma massa e as mesmas características de Plutão. O que levou a astronomia a uma encruzilhada. Porque se Plutão continuasse sendo considerado planeta, dezenas de outros corpos celestes também o seriam, e isso iria contra aquela concepção quase intuitiva e um pouco vaga de planeta como algo especial que a astronomia havia conjecturado até então. De modo que, em 2006, a União Astronômica Internacional se reúne, cria novos requisitos para a definição de planeta, e Plutão é rebaixado à categoria de planeta anão, o que ele é hoje. Mas Plutão não mudou. Trata-se de um exemplo claro de modificação ou evolução do conceito, sem que o objeto conceituado tenha sofrido qualquer mutação. E é isso que nós veremos que vai ocorrer no direito, quando o judiciário atua. De onde vêm os conceitos jurídicos? Diferentemente das ciências naturais, que qualificam os fenômenos por meio da sua observação, os conceitos jurídicos eles são formulados a partir de um processo interpretativo que parte dos textos linguísticos positivados na Constituição, nas leis e nos atos infralegais. De modo que, para enunciar um conceito no direito, não se observa o mundo natural. Labora-se com o texto escrito pela autoridade competente em determinada nação, em determinado momento histórico, e, a partir daquele conjunto de signos linguísticos, elaboram-se significados. Significados que irão vincular o comportamento social, permitindo, proibindo
autorizando condutas. Esse será o conteúdo conceitual daqueles signos linguísticos produzidos pela autoridade competente. Portanto, criar conceitos no direito é um processo interpretativo que tem início com a leitura do texto. Não estou aqui a dizer, e faço esse alerta, que norma jurídica ou conceito jurídico equivale à literalidade do que está escrito na lei. Há um caso que me parece paradigmático para elucidar isso, que foi julgado pela Suprema Corte Americana em 1931. Um cidadão estava condenado, já em segunda instância, pelo roubo de um avião. Havia uma lei, vigente à época, que cuidava do roubo de veículos, e essa lei foi a única possível de ser empregada para condená-lo. A lei definia veículos como automóveis, caminhões, furgões e qualquer veículo autopropulsado que não se mova sobre trilhos. Tirando as ferrovias, tudo era veículo. Por um raciocínio por subsunção, que existe no direito, soluciona a maior parte dos casos, mas não é o único ao qual o direito está adstrito. E pela aplicação de um simples silogismo lógico, premissa maior, premissa menor, conclusão, a Corte de segunda instância havia chegado à seguinte decisão. Premissa maior: furtar veículo é crime. Premissa menor: avião é veículo. Conclusão: furtar avião é crime e o réu estava condenado. Porém, a Suprema Corte Americana, desincumbindo-se adequadamente do ônus argumentativo, que é tão mais elevado quanto mais distante for o conceito do jurídico da letra da lei, decidiu de forma distinta, absolveu o réu, ao seguinte fundamento: o uso social do termo veículo não comunicava ao cidadão comum, que tem o direito de saber da lei o que dele se espera, que o furto de um avião estaria abarcado pela norma. Porque ninguém em 1931 olhava para o céu e dizia: veja ali um veículo. Portanto, por ausência de clareza na lei, a Suprema Corte decidiu, curiosamente, que avião não é veículo. Para aqueles fins, naquele contexto, de forma fundamentada, o que é possível no direito, se for feito adequadamente. Dito isso, e repisando que o conceito jurídico não corresponde à literalidade do texto, embora dele não deva se dissociar muito, é preciso também ver que tais conceitos evoluem. Só que no direito existem duas formas fundamentais e distintas de evolução dos conceitos, que nós vamos chamar de evolução típica e evolução atípica. A evolução típica do conceito jurídico decorre da atuação do poder legislativo, que é o poder primariamente competente para criar ou modificar os textos normativos, que serão submetidos à interpretação, que irá, a seu turno, criar os conceitos. Poder esse que, efetivamente, exercendo a função legiferante, modifica todo o substrato a partir do qual os conceitos são desenvolvidos. Então, se o insumo é transformado, o produto final também o é. A modificação conceitual derivada
de uma mudança na lei é a modificação conceitual típica do direito, pois vem de onde se espera que ela venha. No entanto, há também a chamada evolução conceitual, que aqui nominaremos de atípica, que advirá não da atuação do poder legislativo, mudando o substrato fático sobre o qual os conceitos são reconstruídos, mas da ação do poder judiciário, que, sem qualquer mudança legislativa, revê entendimento seu anterior, modificando o conceito jurídico com efeitos gerais e abstratos, portanto, vinculativos de toda a sociedade. Essa é uma evolução atípica. É uma evolução atípica por duas razões fundamentais. A primeira razão é que o Poder Judiciário não tem como função modificar o ordenamento jurídico, pelo menos não é sua função prefacial. A função do Poder Judiciário é estabilizar o ordenamento jurídico, permitindo o convívio social por meio da solução das lides, que são diuturnas em qualquer comunidade. E o segundo ponto, que me parece também igualmente fundamental, é que, uma vez que o judiciário decida algo sobre uma base legislativa que não muda, para que o judiciário mude de ideia depois, portanto, para que o conceito evolua, é necessário um ônus argumentativo muito elevado, sob pena do poder, do ramo de poder existente para imprimir segurança à sociedade, ser o próprio causador da insegurança. Não estou aqui a dizer que este seja um problema apenas nosso, e trago aqui alguns poucos exemplos, novamente dos Estados Unidos, para demonstrar que essa é uma questão global do direito. Em 1905, o Estado de Nova York editou uma lei, chamada Lei dos Padeiros, trazendo direitos trabalhistas. Por exemplo, não poderiam trabalhar mais do que 60 horas por semana. A média eram de 100 a 110 horas semanais de trabalho. Essa lei foi desafiada na Suprema Corte Americana, que decidiu que, pelo princípio implícito, não é explícito, implícito na Constituição, da liberdade de contratação, padeiro e patrão eram livres para pactuar o que desejassem, não podendo o Estado intervir naquela relação. Isso foi em 1905. Em 1937, portanto, 3 décadas depois, esse entendimento foi revisto e a ideia de liberdade de contratação evoluiu para que dela fossem excluídas as situações nas quais uma das partes fosse hipossuficiente, pois não há liberdade se há uma dissociação muito grande de poder entre as partes negociais. Um segundo e último exemplo nessa seara, já na área tributária, em 1920, a Suprema Corte Americana, tratando do imposto de renda, então recém-instituído em 1913, julgou o seguinte caso. O titular de uma sociedade anônima recebera, como dividendos, ações. Em vez de receber dólares, recebeu uma bonificação em ações. Cobrou-se o imposto de renda, à época ainda em construção, e a questão foi à Suprema Corte. E a Suprema Corte disse: o imposto sobre a renda incide sobre renda compreendida como, simplificando, dinheiro. Se o que se recebeu foram ações e não dinheiro, não há naquele momento renda, mas só quando ele vender futuramente a ação.
esse montante poderá ser tributado. Isso foi em 1920. Em 1955, esse entendimento foi revisto, quando se criou o que hoje se conhece como princípio da realização da renda, para dizer que, desde que o titular do direito tem a possibilidade de convertê-lo em pecúnia quando ele quiser, a situação pode ser qualificada como renda e, portanto, pode ser tributada. De modo que, nesses dois casos, em momentos históricos diferentes, embora separados por 3 décadas, em ambos, houve a releitura do mesmo texto normativo e a evolução conceitual no direito. E quais são os reflexos no contencioso brasileiro da evolução dos conceitos tributários? E aqui o foco será a evolução constitucional dos conceitos tributários, operada pelo sistema de precedentes do STF. E esse recorte se deve, primeiro, à matriz eminentemente constitucional do direito tributário brasileiro, e, segundo, ao papel ampliativo que a Suprema Corte tem exercido, ao, cada dia mais, adentrar em temas tributários que, até alguns anos, eram considerados de índole infraconstitucional. E por que essa realidade? É preciso compreendê-la. Por que fala-se tanto em Supremas Cortes? Não é meia hora? São 25? Tá bom. Por que? Tá bom. Por que fala-se tanto em Supremas Cortes no mundo? Porque as Supremas Cortes, e a história do Supremo não é diferente, quando nascem como um poder sem armas e sem orçamento. O famoso juiz Marshall, que inaugurou a era dos precedentes e do controle de constitucionalidade em 1803 nos Estados Unidos, foi o 4º convidado a presidir a Suprema Corte americana. Os 3 primeiros recusaram. Era uma corte sem poder, sem estrutura física. No Brasil não foi muito diferente, embora houvesse o tribunal no Império. O Supremo Tribunal Federal, criado em 1891, foi criado sem autonomia orçamentária, que só adquiriu em 1988, sob o palo de presidentes da República, que eram generais de guerra, e que ordenavam decisões. Há um caso famoso, há o registro histórico do caso, em que Rui Barbosa, que redigiu a Constituição de 1891, impetrou habeas corpus em favor de certos presos políticos. E, enquanto se aguardava o julgamento do habeas corpus, o então general Floriano Peixoto, presidente da República, deu a seguinte declaração à imprensa: se os juízes da Suprema Corte Brasileira concederem esse habeas corpus, eu não sei a quem eles pedirão amanhã habeas corpus para si mesmos, pois eles irão precisar. Rui Barbosa perdeu por 10-1. Então, essa Corte Constitucional nasce desta forma, que não é diferente do que aconteceu em outras nações, claro, cada uma com as suas idiosincrasias. Em 1930 até 1945, passa por um regime de exceção com poder executivo novamente hipertrofiado. De 1964 a 1985, mais um período de exceção com executivo hipertrofiado. Somente em 88, com a redemocratização, é que se tem um ganho de autonomia e uma consolidação do Poder Judiciário, em especial aqui o que nos interessa do STF, como poder republicano passível de ombrear-se com o Legislativo e com o Executivo, cada qual na sua função
evidentemente. Só que, para além deste ganho institucional da Corte, tivemos em 88 a já referida, e vou assim nominar, superconstitucionalização do direito tributário. Apenas o capítulo do Sistema Tributário Nacional da Constituição de 88 tem o dobro da extensão em palavras da Constituição norte-americana. Tudo está na Constituição. Aliado a isso, a doutrina constitucional global passa a produzir efeitos no Brasil exatamente nesse período histórico, tornando a Constituição de um mero documento quase sugestivo de um futuro a ser um dia concretizado, em um documento do qual emanam normas jurídicas com força vinculante, autoexecutáveis per se, pelo Supremo Tribunal Federal. E essa evolução não foi só aqui, foi no mundo todo. De modo que esse conjunto de medidas faz com que os conceitos jurídicos tributários passem a ser analisados pelo Supremo, quando muitas vezes não o eram. Grande parte das discussões, traremos 2 exemplos aqui, dentro dos 30 minutos, decorre de mutações constitucionais nas quais o tema era considerado infralegal e era pacífico há décadas, e por conta de todo esse processo, o tema passa a ser considerado constitucional, e ao ser considerado constitucional, o Supremo modifica o entendimento até então vigente. Essa é uma das fontes essenciais de tantas mutações. Em cima de tudo isso, os últimos anos trouxeram 2 fenômenos: a virtualização dos processos e a pandemia, que nos trouxe julgamentos virtuais síncronos e assíncronos. Para além disso, a difusão do poder de pauta do presidente do Supremo. Quem pautava o tribunal era o presidente. No plenário virtual assíncrono, cada ministro pauta o que quiser, o que ampliou sobremaneira o escopo de temas passíveis de serem debatidos, sem um fio condutor, que era exatamente conferido pelo presidente da Corte, que detinha exclusivamente o poder de pauta. Hoje difuso entre os 11, em matéria de plenário virtual assíncrono. E tudo isso nos traz alguns casos paradigmáticos, e trouxe aqui 2 que me pareceram relevantes, um afeito ao direito material tributário e outro afeito ao direito processual tributário, em que houve mutações conceituais decorrentes de modificação de entendimento do STJ, que vinha até do Tribunal Federal de Recursos, até então vigente, porque o Supremo, que considerava ser a matéria infraconstitucional, decidiu julgá-la, já que o seu escopo foi ampliado pela Constituição de 88 e pelo próprio entendimento do que seria uma Corte Constitucional e de até onde iria a jurisdição constitucional. Primeiro exemplo, todos conhecido, a tese do século. O ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, contrariando súmulas do Tribunal Federal de Recursos e do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento era sumulado. Em determinado momento, o Supremo diz: analisarei a questão. Quando o Supremo diz que vai analisar, já há um primeiro efeito no contencioso, pois os contribuintes partem em disparada para o Poder Judiciário, de modo a proteger o seu direito e evitar prescrição, caso houvesse decisão futura. Julgado o caso favoravelmente, tem-se um segundo efeito no contencioso, que foi uma ampla discussão
da modulação dos efeitos da decisão e do seu termo inicial. E essa discussão, que se prolongou por anos, elevou a modulação a algo fundamental no direito tributário de hoje, o que deve ser lido com reservas, porque discutir modulação numa ação que pode, vamos aceitar a tese, gerar problemas graves para o erário, ainda que se aceite essa tese, é diferente de discutir modulação numa ação de não pagamento de ITBI em operações de integralização de bem imóvel em holding patrimonial, que será julgado semana que vem. A modulação seria uma medida excepcional, até porque a modulação premia o agir inconstitucional. Ainda assim, este caso trouxe para o nosso direito processual tributário a ideia de que modulação tem que ser discutida. Por fim, um terceiro reflexo deste precedente, dessa mutação. Foram produzidas alterações legislativas para restringir o exercício do direito à compensação dos contribuintes em relação aos créditos do PIS/COFINS recolhido a maior, de modo a mitigar o impacto das compensações do tributo indevidamente recolhido na arrecadação corrente. Então, uma mutação conceitual atípica traz efeitos não apenas para o direito material tributário, mas para o número de processos levados ao judiciário, para o Instituto da Modulação, que sobe um degrau no nível de importância das discussões tributárias, e impacta, inclusive, a modificação conceitual típica do direito por meio do poder legiferante. Um segundo e último exemplo, esse mais breve, pois o tempo se esvai, decorreu da mudança de entendimento do Supremo em relação à súmula do STJ, de que, nas execuções fiscais de baixo valor, o Poder Judiciário pode, ex officio, extinguir o processo por falta de interesse de agir. Se a execução custa aos cofres públicos R$10.000, e se o crédito cobrado é de R$4.000, não há interesse de agir, porque, no fim do dia, é dinheiro da sociedade. De modo que, neste caso, a consequência para o contencioso foi benéfica, na medida em que, já há um par de anos, diuturnamente, os magistrados têm, especialmente os da Justiça Estadual, pois essas execuções são, em sua maior parte, municipais, têm conseguido eliminar de seus gabinetes milhões de execuções fiscais de valores irrisórios que congestionavam o sistema judicial. De modo que é possível a modificação conceitual do direito e, no nosso caso, do direito tributário. O que se precisa alertar é que, enquanto outras cortes supremas julgam 50 casos por ano, corte canadense, corte inglesa, corte norte-americana, atualmente, pelo sistema de precedentes com repercussão geral, aliado ao já pré-existente controle concentrado de constitucionalidade, temos alguns milhares de julgamentos por ano, com força normativa, criando normas jurídicas gerais e abstratas a partir de decisões do Supremo, muitas delas em plenário virtual. E isso demanda uma reflexão, porque, embora a evolução dos conceitos jurídicos seja possível, e muitas vezes necessária, ela não é trivial, especialmente no direito tributário e no direito penal, áreas que tocam o patrimônio e a liberdade
do cidadão. Eu encerro com uma frase de cautela de Edmund Burke, que cuidou das finanças inglesas já há alguns séculos, que dizia, ou disse o seguinte: um Estado sem meios de promover alguma mudança é um Estado sem meios de preservar-se. Mas um Estado que muda tudo perde também a capacidade de conservar o que tem valor. Muito obrigado. André, muito obrigada pelas suas